Sagitarianos, sagitarianos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Despertar da Consciência. Um canal onde você sempre vai falar de assuntos que envolvem a espiritualidade, autoconhecimento e assuntos que vão te despertar para a vida. Vídeo de hoje, Sagitário, uma leitura, uma previsão para vocês para o mês de junho, com todas as áreas da vida para você. Pegue para você o que é ressoante com você, o que não for, deixe aí que é para outro colega. Não deixe de olhar aqui na descrição. Caso você deseje uma consulta individual, caso você tenha interesse, inclusive tem um presente bônus aqui na descrição para vocês. Totalmente gratuito, basta acessar. Então, confere aqui abaixo assim que você terminar de assistir o vídeo. Outro recado importante antes de começar. Todos os vídeos são postados por ordem de interação. Então, quanto mais você curtir, comentar, enviar para outra pessoa que você conhece também, mais eu entendo que está fazendo sentido, e uma forma que eu tenho de retribuir é no mês seguinte trazer a orientação de vocês primeiro. Então, no próximo mês, aqueles signos que mais tiverem interação é a ordem dos signos que serão postados, tá bom? Recado dado, respira, se concentra comigo e vamos para a previsão do mês de junho para vocês. Sagitário, antes de começar a leitura aqui, eu falo que tudo que acontece no campo, desde o momento em que eu aperto para gravar até a hora que eu desligo a câmera, tudo é informação, tudo conta recados da espiritualidade. Embora eu acelere esse comecinho onde eu tô colocando as cartas, eu já quero trazer para vocês o que eu senti e como que vocês devem estar lidando com algumas questões na vida de vocês. Eu acho que vai dar para perceber mesmo acelerado que teve uma hora que eu tava finalizando de embaralhar, algumas cartas caíram, puxou um pouquinho o forro da mesa, mas eu ajeitei e continuei. Exatamente naquela hora, normalmente, antes de começar a colocar as cartas na mesa, algum erro de gravação, alguma fala que eu fale errado, eu pauso o vídeo, levanto o braço e continuo e começo a gravar de novo. Esse comecinho, essa apresentação. E na hora que fez isso, seu Zé falou, continua. Falei, tudo bem. Porque bem na hora que a carta caiu, que o forro puxou, eu senti uma falta de ar e um aperto na garganta. Isso já me mostra muito do campo de vocês. Que vai direto aqui no campo espiritual, o sufoco, sabe? Essa falta de ar, esse aperto no peito que está sendo carregado. A sensação que me dá é parece que você está tentando fazer uma coisa e desmorona na hora. Ou a sensação que você tem é de desmoronar, de perder o controle das suas coisas. Só que depois eu fiz uma coisa que eu acho que eu nunca fiz em nenhuma leitura, que foi na hora de colocar as cartas, mas me inundou uma paz, uma tranquilidade. Eu fiz as coisas tão lento, embora eu vou acelerar para vocês. Eu coloquei tão lento, normalmente eu coloco tudo, depois eu venho arrumando. Eu já fui colocando e já fui arrumando de forma muito devagar. E o que me vem, né, além desse extremo desconforto nesses dois chakras aqui, essa falta de ar, é talvez a necessidade. Às vezes vocês estão tão apavorados, querendo talvez aqui no dinheiro ter algum resultado, relacionamento que às vezes para alguns aqui pode estar pegando, talvez na busca, na vida no geral, de ter resultado, de fazer as coisas, vocês estão se atrapalhando e, entre aspas, perdendo algumas oportunidades. Ou, por exemplo, eu fiz uma coisa, deu errado, vou parar de gravar, eu não quero mais fazer isso, ou vou ter que começar tudo de novo. Apenas respira, não sei para quem esse recado, se for para uma única pessoa, já tá valendo, porque eu tô aqui para passar o recado da espiritualidade. Então, às vezes o que você tá precisando hoje é fazer as coisas com mais calma, mais devagar. Concentra na sua vida, na sua rotina. Na hora de comer, para de comer aqui, ó, com o celular aqui assim, ó, comendo de qualquer jeito. Na hora que você estiver fazendo alguma coisa, faça aquilo de verdade. Tem gente que, eu já fiz isso na minha adolescência, tá, gente? Que às vezes coloca uma série na televisão, fica aqui no celular, como uma pipoca. Você não tá fazendo mil coisas, mas não tá fazendo nada ao mesmo tempo. Você tá se ocupando. Faça as coisas com mais calma, mais devagar, mais concentrado. Porque até não falar isso, só quando eu falo isso, eu consigo voltar a respirar. Esse desconforto que está no meu chakra dislui, dissolve. E aí sim, agora eu consigo olhar para o jogo e trazer o recado que é para vir. Vamos começar então. O primeiro campo é o campo espiritual. E mostra uma necessidade, gente, de vocês renascer. Essa é a palavra que me vem, renascer. Não apenas no cunho religioso, por uma doutrina ou algo do tipo. Mas talvez você está guardando algumas feridas
e aqui sim vai entrar um pouquinho mais no cunho religioso da coisa, talvez você está guardando algumas feridas, algumas crenças enraizadas, alguma raiva, algum rancor, mesmo que a nível inconsciente, que não faz sentido mais. E eu vou te dar um exemplo pessoal meu, que por muitos anos eu confesso que hora ou outra é uma ferida tão grande minha, que hora ou outra eu ainda escorrego nessa ferida. A minha maior ferida de alma, que eu demorei a ter coragem de aceitar ela, quando eu vi eu tentei negar, é que eu, Paloma, por mais que ironicamente hoje trabalhe com a espiritualidade, um dos meus maiores bloqueios na minha vida era o medo que eu tinha. E não era qualquer medo, era medo de Deus. Embora eu vivia hoje, não frequento uma doutrina religiosa, embora eu trabalhe com a espiritualidade, já frequentei Umbanda, já frequentei centro espírita, já frequentei várias coisas. Mas eu, na infância e na adolescência, eu era evangélica. E como eu falei, não estou falando de nenhuma religião específica, de nenhuma doutrina. Mas eu sempre estive em igrejas, em templos, sempre busquei a espiritualidade, sempre busquei a conexão com o divino. E quando eu vi que esse era meu maior medo, não fazia sentido na minha cabeça. Eu não queria aceitar isso. Até eu ir descamando a minha camada da cebola. E eu ver que a Paloma criança, quando escutava, ai, daquele que se arrepende, porque Deus castiga, porque isso, porque aquilo. E a criança não tinha o discernimento de entender o que é certo, o que é errado, o que é parábola, o que não é, o que o pastor tá falando, do jeito que aquele pastor interpretou com a realidade. Eu vivi anos buscando o divino, sem conseguir sentir o amor da espiritualidade, sem conseguir sentir Deus dentro de mim. E eu vivi uma vida inteira buscando Deus como se Deus estivesse no alto, nos céus, inalcançável, inacessível, como se todo mundo que está aqui fosse meros mortais, não dignos nem da vida. E aí vem aquela crença, poxa, eu sou pecador, eu sou imundo, eu sou um lixo, tudo que você faz nunca é bom bastante para Deus. E você vai enraizando essas crenças, mesmo que a nível inconsciente, que faz você projetar na sua vida esse não merecimento, esse se ver pequeno, entende? Isso foi o que aconteceu comigo, mas na sua vida, de alguma forma, você está carregando crenças inconscientes que não fazem sentido, porque é como se você não se sentisse digno da vida, e você é. E é um mês onde você vai experienciar, talvez eu possa dizer essa palavra, não é milagre a palavra que eu quero usar, mas sabe quando acontece algo que você sente lá no seu coração, você fala, cara, isso aqui foi Deus que falou direto comigo? Isso aqui é mais profundo do que a minha racionalidade consegue deduzir. Tem algo, esteja aberto, porque tem algo na sua vida que precisa ser deixado. Seja, por exemplo, o julgamento. Gente, para vocês terem noção, alguns anos atrás, eu estava grávida do meu primeiro filho, então deve ter mais ou menos uns 7 anos isso. Eu era tão cabeça fechada, mas tão cabeça fechada, que eu não suportava que falassem de signo perto de mim. Se eles me viam gato, perguntavam, vai nascer quando? Ah, seu filho vai ser sagitariano. Olha que coincidência. Seu filho vai ser sagitariano, hein? Eu que lá me dava um ódio, gente, mas um ódio. Porque na minha cabeça tudo era errado, tudo era pecado. Olha que ironia do destino. Ao buscar o autoconhecimento, eu me descobri a mais bruxa de todas. Entre aspas, né? Não desmerecer ninguém, brincadeiras à parte. Mas eu me encontrei de uma forma no mundo espiritual, porque parece que eu resgatei a Paloma de todas as vidas possíveis e trouxe a força de todas elas para mim hoje. Então eu falo, hoje eu sou inteira, hoje eu sou completa, por ter buscado o autoconhecimento. E perceba como uma crença limitante me desviou totalmente do meu caminho. Porque hoje, trabalhando com a numerologia, trabalhando com a constelação, trabalhando com o tarô, eu sei que eu estou no meu caminho. Então, eu sei que eu nasci para trabalhar com a espiritualidade, eu estou no caminho certo, eu ainda tenho muito chão para caminhar. Mas antes, eu estava no extremo oposto. E perceba como as crenças, os bloqueios que a gente carrega, mesmo que a nível inconsciente, trava e bloqueia totalmente a sua vida do seu verdadeiro propósito. Em você se sentir realizado com você mesmo por crenças que você carrega da sua família que falava que tal religião é errada. Por crenças da sua família, talvez vamos jogar mais baixo aqui, que fala que dinheiro é sujo, ou que ter muito dinheiro é pecado, ou que isso ou que aquilo, independente de qual vertente vai ser.
o quanto você se desvirtua do seu caminho pelas coisas que ouvia e não tinha, naquela época, o discernimento de separar o certo e o errado. E aqui vem nesse mês de junho essa necessidade de renascer, de redescobrir quais são as suas verdades. Vai estar muito associado, principalmente aqui, ó, gente, a família, ao que você ouvia. Eu diria um pouco mais da figura masculina, mas pode ser também aquela mãe que tem uma energia masculina mais forte. Mas o que te impunham? Qual a verdade que faziam você engolir goela abaixo, entre aspas? Talvez para algumas pessoas aqui, principalmente no campo da saúde, compulsão alimentar, porque tem que comer tudo, tem que rapar o prato, porque é pecado deixar comida no prato. Tá vindo muito isso de dogma religioso, gente. Normalmente a leitura não vê isso, mas tá vindo muito isso. Rapa esse prato, porque é pecado deixar comida, tanta gente passando fome, você aí desperdiçando comida, e aí isso te gerou gatilho e tem compulsão alimentar hoje. Tem algo que tá na hora de você soltar, porque tá te afundando, tá pesado, e é hora de você se libertar para viver de verdade a sua verdade. Para que você não seja aquele bonequinho que é aquilo que os outros esperam que você seja, mas que você descubra a sua verdade, sem o medo de ser feliz, sem o medo de ser quem é, por medo de não ser aceito, por medo de julgarem você ou o que for. Seja você, você vai ver como você é inteiro e não precisa se diminuir para caber no mundo de ninguém. Que bonito, hein, seu Zé? O mental de vocês, eu sinto o mental muito fortalecido nesse mês. Como se vocês, caso você não está fazendo isso, é hora de fazer, de você buscar se cuidar. Cuidar da sua autoestima, da sua autoimagem. Percebe como talvez esse renascimento é a gota d'água, é aquele, tipo assim, um insight que você precisa, a mente fortalecida te levando para uma transformação mais profunda dentro de si. Onde é necessário que você busque uma certa estabilidade mental. E eu sinto que vai estar muito leve para vocês, sabe? Aquela autoconfiança, você se sentindo capaz de avançar, principalmente no trabalho ali, eu sou capaz de fazer algo por mim. Por muito tempo, talvez eu me submeti a situações que me desvalorizavam e eu reconheço o meu valor e eu não preciso mais tolerar. Outro exemplo aqui, como eu falei, gente, pega para vocês o que é ressoante com vocês. Eu vou falando as cenas que eu vou vendo. Então, talvez eu fale uma coisa que é para uma pessoa, depois eu falo outra coisa que é para outra pessoa, e aí você vai pegando o que é seu aí. Por exemplo, aqui no campo do relacionamento, talvez para algumas pessoas não esteja tão legal. E talvez você cresceu escutando que se casou tem que ser para sempre. Só que não é a sua verdade. Você tá num relacionamento muito ruim, vou jogar um bem catastrófico, tá, gente? Talvez você tá num relacionamento totalmente desgastado, infeliz, não ama o parceiro não te ama, empurrando com a barriga, infeliz, mas permanece numa situação que só te suga, só te deixa mais infeliz, porque cresceu escutando ou acreditando que se eu casei tem que ser pra sempre. Porque talvez meus pais pensavam assim, meus avós pensavam assim, porque a sociedade, o templo que eu frequento pensa assim, e aí você vai adotando a verdade desses lugares para permanecer, para se sentir pertencente e vai deixando de existir. Vai sendo infeliz, vai sendo cada vez menos próspera de vida, de energia. Me conta aqui, gente, se tá ficando claro, porque na minha cabeça faz tanto sentido o que eu tô falando, que talvez eu não sei também se eu tô passando o recado da melhor forma possível. Então vocês vão me dando feedback aqui abaixo, tá, gente? Mas é um mês que vai trazer pra você muito essa necessidade desse empoderamento, essa força de agir a favor de buscar o que é melhor pra você. Porque talvez estava se dedicando muito ao que é melhor pro outro, a fazer mais pelo outro. Esse mês não, esse mês vai estar muito a favor de vocês. Poxa, se tirou minha paz, eu já não quero. Se foi contra o meu princípio, eu não tolero. Eu falo, não é sobre buscar culpados. Mas se uma pessoa dá um tapa na sua cara uma vez, se ela der a segunda, você tem uma parcela sim de responsabilidade. Entende? Então, o que você está tolerando? Porque eu sinto aqui vocês colocando um ponto final em algumas coisas que vão contra o princípio de vocês. Contra a verdade de vocês. Poxa, no meu trabalho, o meu colega de trabalho gritou comigo. Poxa, não tolero isso. Não vai gritar comigo, não. Não vai gritar e eu ficar calado, pelo menos. Não vou aceitar tudo de cabeça baixa. Tem algo aqui que vocês talvez tendem... Agora eu acabei de olhar, né? Campo social aqui. Talvez tenha algo que vocês tendem a revidar algo que alguém tente te ultrapassar seus limites. Não me fugiu a palavra que eu queria usar aqui.
mas talvez vocês tendem a revidar ou colocar limites muito rigorosos de tudo aquilo que vai te desestabilizar emocionalmente. Vou beber mais um pouquinho de água, gente, que eu tô com sede. Campo da saúde de vocês. Deixa eu contar uma coisa pra vocês antes. A gente tá em 2025. Eu acho que há uns 3 anos atrás, eu não lembro se eu já tinha ganhado meu segundo filho, se eu tava grávida ou se foi antes da gravidez. Então vamos jogar aí uma média de 4 a 3 anos, mais ou menos, 2 anos e meio. Eu descobri um nódulo na minha tireoide. E na hora me veio aquele medo muito grande, né? Tipo assim, nossa, o médico não explicou que poderia ser uma coisa simples, que poderia ser normal. Só falou, tem um nódulo, pode ser benigno ou não. Vamos lá fazer biópsia pra descobrir. E na hora que ele falou isso, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi tanta coisa que eu engoli e não falei. Tanta coisa que eu senti e não coloquei pra fora, tanto choro que eu não chorei, tantas vezes que eu me calei pra agradar o outro e fiquei engolindo seco. Eu era essa pessoa. E isso a gente não percebe na hora, mas a longo prazo o corpo vai somatizando. Isso chama as doenças, né, psicossomáticas. Toda doença ela tem um fundo emocional. Graças a Deus depois foi um nódulo benigno, nem sei como é que é o termo de usar, mas não era nada de grave não. Mas me deu aquele chacoalhão pra vida. Sobre, quanta coisa eu engoli na minha vida, que as minhas emoções ficaram aqui retidas. E aqui me mostra muito forte isso. Alguma coisa que vocês estão guardando, que a mente de vocês pode adoecer vocês. E aqui, gente, pode ser uma coisa simples ou uma coisa mais complexa. Por exemplo, pode ser que as emoções não estão bem e do nada, sei lá, você pega um resfriado ou do nada aparece com dengue. Só que sabe aquela doença que chega num momento muito conveniente? Como eu disse, se for assim, vai ser uma coisa bem simples, bem, uma gripe, precisei descansar no final de semana, ou precisei parar 2 dias de trabalhar, que eu estava trabalhando demais, e eu precisei, meu corpo me obrigou a parar de tanto que eu estava sobrecarregando. Pode ser algo assim. Mas também deixa um alerta muito grande aqui, ó, para quem já tem algum diagnóstico, seja uma hipertensão, uma vitamina que está desregulada, de fazer um check-upzinho, sim, para entender, talvez excesso de cortisol, excesso de hormônio que vai a longo prazo impactando o seu corpo. Então, use principalmente de exercício físico para extravasar as questões da mente. Vai caminhar, vai fazer algum esporte que envolve luta, que envolve força física, vai fazer força, porque é uma forma que você tem de destravar o tanto de pensamento, o tanto de emoção que você ficou guardando durante muitos anos na sua vida e que agora é hora de você colocar pra fora, entende? Me veio muito forte isso. Se você sente que tá no momento de fazer check-up, faça, mas principalmente cuide de todas as emoções, todos os pensamentos que você nutriu, talvez antes, durante muitos anos, para que de alguma forma não te... lá na frente, não te prejudique, tá? Porque talvez agora em junho você apenas tenha um resfriadinho, uma garganta irritada, um nariz que escorre. Tudo isso, se a gente for olhar psicossomaticamente, a gente acha uma raiz, uma origem. E é entender. Faz esse teste. Qualquer sinusite, garganta infeccionada, dor no joelho. Eu tenho dor no joelho, já tive na adolescência, na verdade. Hoje em dia não tenho, graças a Deus. Qualquer sintoma assim mais doentio, vem aqui. Seja Google, seja ChatGPT, seja aqui no YouTube, digitar e procurar. Tem profissionais que falam muito especificamente sobre isso. Digita lá. Origem da doença psicossomática tal, fala o seu sintoma. E começa a buscar, por exemplo, eu tenho questão no meu rim, qual que é? Aí você vai entender o que seu rim faz, seu rim filtra. E talvez a pessoa tenha muita pedra no rim, porque segura as coisas demais. E aí vai lá, ataca o fio. Enfim, é apenas um adentro aqui para vocês entenderem, na vida de vocês, como que seu corpo tá respondendo. Porque se tem algo, entre aspas, que tá doente, é o que tá no inconsciente te adoecendo. Tá? Então é tudo psicossomático, é tudo as emoções não bem digeridas que estão reverberando no corpo. Olhe para isso. Não estou, gente, antes que comecem, né? Porque eu falo que a gente precisa explicar tudo, porque tem gente que acorda para atazanar a gente em dia.
Não tô dizendo que apenas saber isso é o bastante que você vai estar curado, não, tá? Vai ter que, talvez, em alguns momentos, sim, aliar a medicina, a psicologia, a terapia espiritual. Tudo se complementa. Só que se você só fica ali, ó, eu, por exemplo, na infância eu tomava antibiótico assim, ó, a cada 15 dias, literalmente. De 15 em 15 dias era uma cartela de antibiótico. Eu acabava uma, começava outra. Se você fica doente direto, tomando remédio direto, para um pouquinho e olha para a origem inconsciente das doenças e entenda o que em você precisa ser curado dentro para que você aos poucos vá parando até os remédios que algumas pessoas podem estar fazendo uso hoje em dia, tá? Campo da família e aqui o campo do amor. O da família, eu vou falar primeiro sobre você, na sua dinâmica inconsciente com o seu sistema de origem, independente se você é solteiro, casado, mora com os pais, é viúva, enfim. Porque aí no campo do amor eu entro especificamente, caso você casou, tem sua nova família. Porque aqui eu vou entender a forma como você se relaciona no mundo, tá? E aqui já me mostra um pouco de dificuldade sua em fazer parcerias. Por exemplo, pode ser que, poxa, eu tenho um relacionamento bacana, mas vira e mexe eu quero terminar. Eu sou casada há 30 anos, mas eu não me sinto feliz. Paloma, parece que toda briga que eu tenho no meu relacionamento, às vezes tá tudo bem, mas eu quero terminar. Ou qualquer briga, eu quero pegar minhas coisas e quero ir embora. Pode ser no cunho dificuldade em se relacionar na vida amorosa, mas também pode ser, por exemplo, eu tenho dificuldade nos negócios, em formar uma parceria, em ter amizades, em manter as amizades, sabe? Em fazer parceria, trocas no mundo. O mundo é feito de trocas. E me mostra uma certa dificuldade da sua parte. E engraçado que os sagitarianos, eles tendem a gostar muito desse lado mais divertido, de ter amizades, né, algo do tipo. Mas está mostrando algum tipo de bloqueio que você carrega nessa dificuldade nas parcerias, nas trocas. Seja, por exemplo, eu tenho muitos amigos, mas são todos falsos. Eu tenho muitos amigos, mas só para quando é momento de curtição, de prazer, de festa, de pipipi, popopó. Na hora que o caldo entorna, fica poucos ou nenhum. Ou, vem de novo essa questão aqui, ó, do relacionamento. Tem alguma coisa pegando, se tá com dificuldade no relacionamento, pensa em separar, não tá legal, tem algo aqui na sua dinâmica. Por exemplo, teve um pai muito ausente. Teve um pai emocionalmente, talvez ele era presente fisicamente, mas teve um pai emocionalmente ausente. Ou um pai que traía a mãe. Hoje, eu talvez tenha um ótimo relacionamento, mas o tempo todo eu não me sinto amada, eu não me sinto vista. O tempo todo eu quero ir embora da relação. Ou parece que meu parceiro não faz nada por mim, mas eu talvez não esteja entendendo a forma como ele demonstra que me ama, porque não está suprindo a carência. Tem alguma dinâmica sua do seu sistema familiar, principalmente no que envolve a figura masculina, como eu falei lá atrás, pode ser uma mãe que tinha uma energia masculina mais forte, que tem esse sentimento ou de abandono, ou de talvez estava perto fisicamente, mas eu não me senti muito bem, não me senti acolhida em algum momento da minha vida, eu não me senti respeitada em algum momento da minha vida, e guarda essa mágoa, essa dor, que tá te atrapalhando nas suas relações. Como eu falei, o mundo é feito de trocas. Você só consegue vender seu produto, seu serviço, se você souber fazer uma troca. Tudo na vida é troca. Ou você vai trocar o seu tempo de trabalho, ou um serviço, ou um produto. E se você não sabe fazer trocas, você não consegue prosperar. Entende por que é tão importante a gente ir curando e buscando a origem do negócio? Porque talvez aqui, vou dar um exemplo bem aleatório, não tô vendo nada do tipo aqui não. Embora talvez para alguém venha, porque veio esse exemplo. Talvez você tenha dificuldade em prosperar mais. Talvez você tenha dificuldade, poxa, eu faço um curso, eu faço outro tipo, eu estudo outra coisa, e eu tento, e eu nunca tenho resultado. Porque eu tenho que entender o que eu estou buscando por trás disso. Talvez eu não estou conseguindo fazer trocas com o mundo, não estou conseguindo criar conexões com as pessoas. Então eu tenho muito conhecimento, mas eu não sei aplicar, colocar na prática. Lidar com o ser humano, com as pessoas. Talvez tenha muitas pessoas, mas ao mesmo tempo me sinto sozinho. Talvez você cresceu numa família grande ou teve presença de pai e mãe, mas por mais que eles fizessem tudo que eles podiam, dentro de você se sente sozinho. Talvez um dia que te esqueceram na escola, enraizou no seu inconsciente um trauma de se sentir abandonado. E aí na vida você talvez está cercado de pessoas e se sente sozinho. E aí é entender a origem que faz você conseguir
ressignificar, virar o gatilho, independente da sua história, e te trazer para o momento presente. O que é, principalmente da constelação, né? Olhar para a origem. Imagina que você tem seu corpo, né? A matéria, a mente, que é a sua alma, e o seu espírito, que é o seu eu superior. A alma, que fica, entre aspas, né, transitando, mas criando a conexão entre você e o seu eu superior e o divino, o seu divino, né? Vai depender da vertente que você vai usar. A sua alma, às vezes, ela para no tempo, ela congela em alguns traumas e algumas dores. Então, imagina você ir andando a sua vida, né? Imagina a linha do tempo. O tempo vai passando, mas é como se a sua alma, ao invés de estar olhando aqui para frente, para o seu progresso, para as suas conquistas, para as suas realizações, a sua alma para e fica olhando para cá, para alguma coisa que aconteceu. Então, a sua vida vai andando para cá e a sua alma está congelada no tempo. Então, todos os acontecimentos que vão acontecendo aqui, eles são ressoantes à vibração daquela dor que a alma está olhando. Por isso que talvez você sempre atrai alguma dinâmica, alguma questão, que por sinal é hora de encerrar algum ciclo de dinâmica repetitiva que você vive, para que você possa trazer você para o seu momento atual. E aí você se sente completo de novo, tem a força de ação para sair de alguma situação que está te incomodando, tá? Para que você consiga fazer a roda girar, as parcerias com o mundo. Eu recebo e eu entrego para o mundo aquilo que eu tenho. Porque vida amorosa, primeiro para quem tá em um relacionamento, vem tudo isso aqui de novo. Tá numa relação, mas se sente sozinha dentro dessa relação. Eu estou com alguém, mas talvez eu não me sinta amada. Eu gostaria de me sentir mais valorizada, de me sentir mais amada, de me sentir mais vista dentro da relação. Só que me mostra que possíveis... Como é que eu vou expressar isso? É como se fossem possíveis bons relacionamentos, né? Como é uma leitura coletiva, não dá pra me afirmar que todos são. Mas é como se, poxa, eu sinto que meu parceiro não me ama, não me dá atenção. Mas qual que é a forma que você se sente amada? Tem pessoas que precisam de tempo de qualidade juntos. Tem outros que talvez vão precisar de ganhar presentes. Como é a forma que você se sente amada? E mais do que isso, como que é a forma que seu parceiro ou sua parceira consegue demonstrar amor? Porque talvez você quer ter tempo de qualidade com a pessoa, só que o jeito que o outro sabe demonstrar que te ama é morrendo de trabalhar e trazendo segurança e dinheiro para dentro de casa. E aí, se vocês não conversam e não alinham isso, você nunca vai se sentir amada. Você nunca vai se sentir vista dentro de casa. Porque um sabe dizer de uma forma e você precisa ouvir de outra. Então, quando os dois conversam e alinham isso, a relação consegue caminhar de forma feliz e fluida, né? Digamos assim. Pra quem tá solteiro, gente... Pra quem tá solteiro, eu até posso dizer que tem uma grande probabilidade de conhecer alguém. Só que quando eu olho o campo social, eu diria, talvez agora é melhor você focar na sua vida financeira, porque tá mais favorável. Tem algo de decepção ali no que envolve o social, que pra quem tá solteiro, talvez é o momento de você, digamos assim, entender, por exemplo, como que foi seus antigos relacionamentos. Qual, por mais diferente que foi a relação, qual é o fio que liga todos eles, todas elas? Qual é a conexão? Que sempre vai ter. Olha para todos os seus antigos relacionamentos. O que tem em comum em cada um deles? Porque tem hora aqui que você talvez vai ter que parar, entender a sua dinâmica para não atrair o mesmo tipo de relacionamento de novo. Porque começa de formas totalmente diferentes, mas acaba, de alguma maneira, em algum momento, se tornando igual. Seja na hora que termina, te magoa da mesma forma, tem algum ciclo que você precisa, talvez, aprender a se valorizar, para não só entrar no relacionamento, por exemplo, para tampar uma carência. Talvez, eu nem gostava tanto, mas ele pediu namoro, eu aceitei, entende? Então, talvez é o momento de você ficar mais sozinho para aprender a se valorizar, a se fortalecer, a estar bem com você para depois encontrar alguém que vai estar nessa mesma vibração, pra você parar de atrair algum ciclo repetitivo. Campo do dinheiro pro mês de junho de vocês. É um mês que tá favorável ao dinheiro, mas ele vai vir na mesma medida dos seus esforços. E aí eu não sei se isso te preocupa ou se te tranquiliza. Porque a espada, me veio aqui, sabe assim, veio forte energia de Xangô. A espada da justiça, ela corta pros dois lados aqui.
sabe? Ela não vai passar a mão em quem se faz de vítima. Ah, eu quero tanto isso. Querer não é fazer. O que você está fazendo para conseguir mais dinheiro? Ah, eu tento, mas nada dá certo. O que você está tentando? Sabe? Tem algo aqui que o resultado tende a ser muito favorável, você se esforçando, se dedicando. Mas aqueles que, eu ganho, mas eu gasto tudo, aquele que não preocupa com as coisas, talvez também vão sentir o negócio puxando, a corda puxando o pescoço. Entendeu? Porque o mês de junho, ele tende a ser muito favorável e muito justo. Então, tenha equilíbrio nas suas contas. Não estou dizendo você ficar preocupado, mas você sabe o tanto que você ganha, quantos são os seus gastos fixos, algum possível investimento. O máximo que você puder, eu tenho uma dívida, tenta renegociar, tenta colocar ordem na sua vida financeira, porque a coisa deslancha. Porque se você quer continuar vivendo a vida tampando o olho, pode ser que lá na frente tenha problema, tá? Mas é um mês que você vai estar se sentindo mais confiante para fazer mais dinheiro. Esteja aberto para isso. Como eu falei, às vezes você está confiante, quer fazer mais, mas aí do nada, vou ficar sentado no sofá mesmo. Não quero fazer nada, não quero me movimentar, tô com medo, tô inseguro. Aí a justiça também vem de forma justa. Ela dá aquilo que é seu por merecimento. Então tudo aquilo que você entrega para o mundo volta para você. Cuidado com algum tipo de gasto inesperado, tá? Por isso que eu falei, tenha tudo controladinho. Por exemplo, lembra que eu falei aqui das doenças psicossomáticas? Vai que você vai gastando de forma sem organização e do nada precisa comprar um remédio. Aí ficou apertado, aí sai no vermelho, não tem dinheiro para comprar um remédio. Entendeu? Então, assim, tenta ter tudo organizado a sua vida para não fazer extravagâncias. Cuidado também aqui, ó, com autossabotagem de novo. Percebe como o tempo todo veio falando dos bloqueios das dinâmicas inconscientes de vocês? Talvez você ganhe bem e reclama que não tá tendo dinheiro, mas olha pra sua vida o tanto de dinheiro que tá entrando e o tanto que tá saindo. Porque talvez você fala que nunca tem dinheiro, mas o dinheiro ele sempre chega pra você e você nem tá vendo aonde você tá colocando ele. Você tá gastando sem ver. Acha que não, mais uma coisinha aqui, outra ali, uma coisinha outra aqui. Quando você vê, seu dinheiro foi embora e você não viu. Por quê? Por gastos compulsivos inconscientes para tampar alguma ferida. Então, apenas mais um adentro aqui, uma atenção. Por quê? Campo do trabalho. Primeiro, para quem está trabalhando. Para alguns aqui, eu sinto mudança no trabalho. Literalmente. Talvez esse comecinho, vocês sintam, tipo assim, eu tô em dúvida, ou entre dois trabalhos, ou essa dificuldade em prosperar mais, parece que tá sempre ali, ó, tendo que ajustar o mês ali, né, apertado. Mas eu sinto uma necessidade de mudar de área, mudar o que você faz, mudar de lugar, alguma mudança para te trazer realização de verdade. E a realização, ela vai vir, ó, na mesma medida, aonde você se sente mais confiante, capaz de fazer mais, capaz de ser mais produtivo, mais produtiva, de se encontrar para fazer aquilo que o seu coração vibra. E aí sim você tem retornos significativos. Não se deixe apagar pelo medo, tá? A escolha, ela vai estar na sua mão. Cabe você escolher continuar onde está, mas continuar com o resultado que tem, ou arriscar coisas novas, buscando a realização que você deseja. Porque tem muita gente que não consegue o resultado que tem pelo medo de agir, pelo medo que vão pensar, pela necessidade daquela segurança, né, da estabilidade ali. E às vezes você fecha portas muito significativas na sua vida. Então, olhe com cuidado, com amor, com atenção para o seu trabalho hoje, o quanto você é feliz, realizado, está pensando em mudar, talvez agora já seja o momento, tá? Para quem não está trabalhando também, está extremamente favorável. Sair dessa situação onde, sabe, não está entrando dinheiro, as coisas não estão legais, e você se encontrar fazendo algo aqui. Se está com vontade, se não está trabalhando, espalhe currículo, tem algo em mente para fazer de conta própria, faça, porque tá muito favorável isso aqui, de você mudar totalmente sua situação financeira a partir disso. Já o campo social de vocês é que não tá tão legal. Pede que vocês... Engraçado que hoje quem veio à mesa foi seu 7 facadas. O meu Zé, né? Meu malandro. E todos os signos que eu gravei até agora, ele fala muito isso, sobre as amizades. Ele tá mostrando muito isso, as falsas amizades. Primeiro, faria muito sentido também, porque ano 2025 é um ano universal novo que fala sobre finalizações
E junho é o mês 6, que vai falar sobre as amizades, as parcerias, o amor, né, o carinho, a família, o amor que você tem ao amigo, né, a cumplicidade. Então, talvez por isso está mostrando as finalizações de ciclos das pessoas, porque tem algo aqui, ó, que talvez algum amigo tente te passar a perna. Talvez para algumas pessoas você pode ter algum tipo de atrito, briga no trabalho, e aí a gente volta aqui, tudo que eu falei, lembra? Sobre alguém tentar você se posicionar com a mudança do trabalho, com alguma intriga aqui. Pode acontecer isso com vocês, mas eu vejo alguma decepção com as pessoas ao redor de vocês. Alguma briga, se silencia, evita a fofoca a todo custo, evita contar seus projetos para as pessoas a todo custo, porque quando você menos esperar, alguém pode tentar te trair aí pelas costas, porque tem alguma mudança grande. Também deixa um adentro aqui, cuidado para, por exemplo, poxa, eu tenho um trabalho que eu gosto muito ali, sou muito apegada às pessoas e tenho medo de mudar, tenho medo de crescer, mesmo que isso não seja de forma consciente. Eu vou continuando nesse trabalho aqui, porque eu já gosto muito, eu já domino isso que eu sei fazer, eu gosto do ambiente. Não. Tem alguma mudança aqui que você não precisa evitar, não deva evitar. Por exemplo, eu tenho medo de ir e sair de perto dos amigos. Eu tô com medo de aceitar uma proposta fora do Brasil, por exemplo, ou fora do meu país. E aí eu fico com esse medo, essa dor angustiante aqui, da mudança que eu preciso fazer. Mas, principalmente, o maior recado é: se preserve, não espalha da sua vida para as pessoas, se silencia, não dê acesso para as pessoas saberem como te atacar. Não sangra em tanque de tubarão, tá? Não fala das suas feridas para quem não vai te ajudar. Porque vai ter algumas mudanças nos seus meios aí que pode gerar algum sofrimento para algumas pessoas. A carta síntese, a carta central do jogo, a sacerdotisa, como conselho geral. Lembrando, se você ainda não curtiu, não comentou o vídeo, já deixa o seu aqui. O conselho da sacerdotisa é acreditar na sua intuição. Sabe quando você fala, cara, parece que aquela pessoa ali não torce muito por mim, por mais que seja, sei lá, sua mãe. Poxa, mas não acredito que minha mãe ia fazer um negócio desse. Se a sua intuição falou, acredita na sua intuição. Não quero pôr fogo na lenha de ninguém não, tá? Mas assim, nunca duvide de você. A energia não mente. Sabe aquela pessoa que você fala, cara, o cheiro, eu pelo menos sinto o cheiro. Quando a pessoa é mais assim, sabe? O cheiro é diferente. Confia na sua intuição. Confia em você. Escolha você, porque olha aqui o campo espiritual. Quantas vezes você escolheu a verdade do outro? É hora de você escolher a sua. Escolher você. O que você acredita? No que você quer para sua vida? Qual é o seu verdadeiro medo e qual é o medo que te ensinaram a ter? Escolha você e acredite na sua intuição. Nos sonhos, talvez você tenha muitos sonhos no mês de junho, mais reveladores. Talvez você tenha, sabe assim, você conversou com alguém te falou uma coisa que te deu insight do que você precisava naquele momento. Talvez você experiencie muito isso. E aí a gente volta no que eu tinha falado lá atrás sobre, não é milagre a palavra, mas talvez você experiencie algo que você fala, cara, isso aqui é espiritual. Esteja aberto para a espiritualidade, porque eles estão se comunicando e você não está conseguindo ouvir. Escute mais a voz dentro de você. Desejo um excelente mês de junho para vocês. Muitas bênçãos, fiquem com Deus e até o mês que vem.